Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou Israel, e congregará, e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides. Aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades. Quando eu acabar o seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente,
como também os lavradores e os que andam com o rebanho, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles, para arrancar e para derribar, e para transtornar e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Jerebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão nem se derribarão mais eternamente. Jeremias 32. A promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para mim a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate.
compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto que estava selado conforme a lei e os estatutos, como que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao ser dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste, lhes sucedeste todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada e pela fome e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus: Compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a essa cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram para me provocarem a ira. Eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto,
Ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem. E edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, e que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais,
e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa, que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o seu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as 2 gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou, e desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendigo o teu nome, ó Pai, e adoro o Senhor, pois o Senhor é santo, ó Pai, não há outro como tu, ó Deus amado. Pai querido, obrigada por tudo que o Senhor, ó Deus, tem nos proporcionado, ó Pai, por sua misericórdia, por todos os seus livramentos, pelo seu cuidado que o Senhor tem tido conosco até aqui, Senhor. Obrigado por esse projeto, ó Pai, por este propósito de leitura que o Senhor tem nos fortalecido, nos dando força, ó Pai, para conseguir vencer a cada etapa, Senhor, a cada dia. Meu Deus, para a honra e a glória do seu nome. Continue nos fortalecendo, ó Deus, nos ajudando a sermos fiéis, ó Pai, a vencermos, ó Pai, toda e qualquer luta e impedimento que se levantar contra nós, para tentar nos impedir de fazer a leitura, ó Deus, dia após dia das suas santas escrituras. Pai amado, continua nos fortalecendo e que sua presença seja bem presente conosco, ó Deus, e transbordante em nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.